Quero pedir vocês para que a gente abra no Salmo 1. Nós investiremos os primeiros encontros para construir os fundamentos sobre os quais nós vamos levantar esse edifício, que é uma visão madura de aconselhamento bíblico. Eu vou repetir essa expressão. Nós aprenderemos aconselhamento bíblico. É aconselhamento fundamentado nas Escrituras. E é claro, nós aproveitaremos a teoria que Larry Crabb chama de vamos despojar os egípcios. Que teoria é essa? Quando Israel saiu do Egito, da escravidão, eles buscaram nos egípcios objetos de ouro, de prata e tecidos nobres. Foi com esses objetos que eles construíram a Arca da Aliança. Então Larry Crabb tem um argumento que é muito interessante, que no Egito havia coisas positivas e o povo de Deus se apropriou dessas coisas positivas. Então nós vamos, dentro do aconselhamento bíblico, nos apropriar de elementos positivos, dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, porque há elementos muito positivos na graça comum de Deus, mas o foco é aconselhamento bíblico. E o Salmo 1 já abre o saltério, o livro de sabedoria, porque o Salmo faz parte de um compêndio de 5 livros chamados de literatura sapiensal, ou livros de sabedoria, que tem como objetivo nos ensinar a viver essa vida com significado, com propósito, passar pelos embates da vida sem nos perder. O Salmo 1 já é uma introdução dentro dessa literatura de sabedoria. É por isso que ele começa com a expressão bem-aventurado. É uma expressão que a gente não usa hoje no nosso linguajar coloquial. O Djalma é um bem-aventurado. Talvez ele pense, o que esse homem quer dizer por isso? Se a gente puder traduzir essa expressão bem-aventurado, seria mais ou menos o seguinte: aquela pessoa vive com propósito, aquela pessoa vive com significado. Note como a alma dessa pessoa é próspera, note como ela é feliz. É importante a gente tratar sobre isso, porque o ser humano foi criado com o desejo de viver com felicidade e com contentamento, felicidade e satisfação. Quando Deus cria homem e mulher, os coloca dentro de um cosmos, esse planeta belíssimo, lhes dá propósito. Vocês se relacionarão comigo, vocês se relacionarão com a criação, vocês se relacionarão um com o outro, e essas dinâmicas farão vocês viverem felizes e com propósito. Então todo ser humano tem esse aspecto no coração, o desejo de viver uma vida que seja feliz, que seja contente, que tenha propósito. E o Salmo 1 começa já trazendo essa temática, bem-aventurado. Olha aqui uma pessoa que tem propósito, olha aqui uma pessoa que encontrou a felicidade. E ele nos traz em elementos negativos como fugir de uma vida sem propósito. Ele vai começar dizendo, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Quem é o ímpio? O ímpio é aquela pessoa que não é pia, que não dobra seu coração diante de Deus. O ímpio não é necessariamente alguém imoral, alguém mau, alguém mau caráter, sem escrúpulos. O ímpio pode ser um bom empresário, pode ser um homem de moral irrepreensível, pode ser um bom pai de família, pode ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma mulher responsável em seu trabalho. Só que o ímpio tem uma característica, ele não se curva a Deus, ele não coloca Deus como centro de sua vida, ele não leva em consideração Deus como meio pelo qual existimos e através de quem nos movemos. Ele não olha para Cristo como Criador, sustentador e a razão da nossa vida. O ímpio é aquele que não tem Deus em sua história. Ele se assenta para almoçar, ele não ora porque não há motivo para orar. Ele se assenta à mesa com a sua esposa e filhos ocasionalmente, mas ele não celebra aquele momento como dádiva de Deus, porque ele não leva Deus em consideração em seus caminhos. Para a gente entender o ímpio, é mais ou menos aquela história. Um amigo meu conversando com uma pessoa que não se define como ateu, se define como agnóstico. Agnóstico é aquele que não descrê da possibilidade de Deus, mas vive como se Deus não existisse. Tudo bem, Deus pode existir, mas eu vivo minha vida sem levá-lo em consideração. E esse amigo meu perguntou para ele, cara, sua consciência não tem crise com isso não? Você vivia a sua vida e você não considera Deus em seus caminhos? Ele falou, não, eu não penso nessas categorias, eu não me importo.
Mas espera aí, como é que vai ser? Quando você morrer, você não pensa no dia da sua morte? Ele, não. Eu vivo minha vida, trato bem minha esposa, trabalho, procuro cuidar dos meus filhos, proporcionar a eles lazer. Quando eu morrer, morri e acabou. A vida é aqui. Se existe um Deus, é como aquele relojoeiro. Ele criou tudo isso, deu corda no relógio, o relógio roda sozinho e esse mundo está aqui, eu estou por minha conta. Esse é o ímpio. E o autor começa dizendo, a pessoa feliz é aquela que não anda no conselho dos ímpios. Andar transmite para nós aquela ideia de movimento. O salmista está dizendo que a pessoa próspera, de alma feliz, que encontrou propósito, tem muito cuidado com os conselhos que vêm de fora da palavra, com os conselhos que vêm de fora de Deus como referencial. Por que a Raquel se autodenomina terapeuta cristã? Ela é formada em psicologia. Ela não se vinculou ao conselho de psicologia, porque tem esse ponto que a Maria Helena levantou. A psicologia como ciência, e outros chamam de filosofia, tem como paradigma de construção o humanismo. É uma ciência humanista. Não põe Deus no negócio aqui não. Nós nem cogitamos possibilidade de Deus. O centro de todas as coisas é o ser humano. Nós vamos criar todos os nossos pressupostos, e com a psiquiatria da mesma forma, como se Deus não existisse. E isso é um paradigma muito sério. Nós temos que levar em consideração quando a gente refletir sobre a psicologia e sobre a psiquiatria. É difícil extrair o que é bom, mas é possível. Então, o ímpio, o homem com propósito, com felicidade, é aquele que olha para essa realidade e toma cuidado. Ele não faz do ímpio seu conselheiro. Ele não faz do ímpio aquele que vai direcionar seu jeito de pensar, falar e agir. E o problema é que tem muito filho de Deus que não sabe pensar biblicamente, porque não abre as Escrituras. O jeito de pensar, o jeito de falar e o jeito de agir refletem um coração saturado por valores ímpios, uma cultura ímpia, uma cultura pagã, vive como pagão, recebendo um monte de problemas no coração, externalizando um monte de mazelas. Esse é um homem ímpio. O homem de Deus, aquele que quer viver feliz, próspero, ele tem cuidado com o conselho dos ímpios. Mas não só isso, o Salmo segue dizendo, ele não se detém no caminho dos pecadores. Note que há uma progressão. Primeiro, ele ouve conselhos, ele assimila valores, assimila verdades. Ele agora para. Ele está gostando de ficar. Ele passa a considerar. Ele passa a refletir. Isso é muito perigoso. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos cerca de 6 milhões de judeus assassinados, sem contar homossexuais, mulheres e negros. Passa dos 11 milhões. É que a gente fala muito de judeu, mas esquece o outro grupo de pessoas. E a gente tem que pensar o seguinte, por que a Alemanha, as igrejas na Alemanha, em grande parte, não tiveram crise com isso? Porque uma grande parte nas igrejas da Alemanha abraçou um sistema teológico chamado de teologia liberal. A teologia liberal diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém erros, que Abraão, Isaque e Jacó não eram avô, pai e filho, eram pessoas que viveram no mesmo tempo, em regiões muito, muito distantes umas das outras, e o editor, quem escreveu o livro de Gênesis, o responsável por organizar o livro de Gênesis, junta esses personagens dentro de uma ficção para construir um enredo de aliança. Olha que negócio perigoso. Teologia liberal diz que Jesus Cristo não nasceu de uma virgem, porque não existe esse negócio de sobrenatural na história humana. Não foi uma ressurreição ao terceiro dia literal. Os milagres podem ser explicados à luz de uma ciência bem elaborada. Daí vem gente com a explicação de que o Mar Vermelho não se abriu, era a época da seca, aconteceu ali uma seca, o povo atravessou a pé enxuto, e o autor que escreveu o Êxodo coloca uma obra ficcional para gerar fé naquele povo judeu que estava crescendo. Esse tipo de teologia tomou conta dos púlpitos nas igrejas da Alemanha.
nas igrejas da Irlanda, em toda a primeira metade do século passado. Daí é muito fácil para você agora esvaziar dos púlpitos o amor, o respeito pelo outro como diferente de você. Nós respeitamos os homossexuais. Nós respeitamos pessoas que vivem uma vida por escolha de miséria. Nós podemos não concordar, mas nós as respeitamos. E quando você esvazia a Bíblia de seu sentido e ela deixa de ser a palavra de Deus, é muito fácil para você instilar no coração das pessoas o ódio, o rancor. E a igreja na Alemanha, boa parte da igreja, com exceção de poucos, a igreja apoiou toda aquela onda de assassinatos, toda aquela loucura que aconteceu naquele período. Percebam, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Mas o Salmo dá mais um passo, ele diz, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Note a progressão, primeiro ele escuta, agora ele para estudar, para considerar, a Bíblia não é mais a alegria de seu coração, ele agora passa a agir. Quando você se assenta, você está confortável, você foi assimilado, você foi cooptado, você agora se torna um com eles. Quantas pessoas você conhece que começou bem a jornada da fé cristã e hoje não está mais? Hoje é alguém com lábio libertino, com postura imoral, com um jeito de vida sujo. Você diz, não tem lógica, não tem lógica. E o Salmo começa dizendo, a gente tem que se lembrar sempre disso, é quem é o feliz, quem é o próspero, é aquele que evita o jeito de pensar, dessa cultura, desse sistema de valores, é aquele que não se assenta, que não se detém para refletir e isso entrar no coração, e é aquele que não passa a praticar esse mal. E se você começar a ouvir demais, se você começar a levar em consideração demais, você acabará se tornando alguém que antes você tanto odiava, que antes você tanto abominava. E aí ele vai dizer no versículo 2 agora, o homem feliz ou a mulher com significado é aquela cujo prazer está na lei do Senhor. E aqui o salmista toca num ponto que é muito estranho para nós como igreja evangélica brasileira. E aqui eu estou falando com o público evangélico brasileiro. Ele diz prazer. Ele não diz essa pessoa lê a Bíblia diariamente por obrigação. Ele não diz essa pessoa, ela engole as Escrituras com azia porque ela se vê obrigada a todo dia fazer aquilo. Não, ela tem prazer. Seu coração está contente naquilo. Sua alma se alegra na presença de Deus, porque estando na presença de Deus diariamente, ela é renovada, ela é orientada, ela é direcionada. Note o que o salmista diz que acontece com essa pessoa cujo prazer está na lei de Deus. Ela medita de dia e de noite e é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo que essa pessoa faz será bem-sucedido. A pessoa cujo prazer está na lei de Deus não tem crise de significado, não tem crise de propósito. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas nos tempos de maior escuridão da minha vida, coincidiu com os tempos em que eu me afastei da intimidade com a Escritura e cedi a uma vida ministerial de performance. Porque eu prego 5, 6 vezes por semana, aconselho pessoas, tenho demandas familiares, tenho demandas pessoais, e é muito fácil você ligar a chave do piloto automático e perder o prazer na lei do Senhor. E o prazer é algo que só nós sabemos a nosso respeito. A pessoa de fora olha para nós e diz, é um bom cidadão, é um bom crente, é uma boa menina, mas nós sabemos se perdemos ou não o prazer. E quando a gente perde o prazer, a gente começa a buscar saciedade em outras fontes. Só que o problema é que esses outros lugares não retêm água. Você começa a assistir demais uma série, outros caminham para o uso da pornografia como instrumento de satisfação.
E a pornografia não é só um problema para homens, é um problema que tem afetado muitas mulheres. Outros vão para o caminho da lascívia, outros se entregam ao trabalho freneticamente, porque creem que o dinheiro suprirá todas as suas demandas existenciais, seus problemas pessoais. E por aí vai. A gente vai criando ídolos, pequenos ídolos, porque a gente se afastou da fonte da vida e a gente vai atrás de outros lugares com água. Só que rapidamente a gente descobre aquilo que Jeremias nos fala em seu livro. São cisternas que não retêm água, porque a verdadeira fonte da vida é Jesus Cristo. E o salmista está dizendo, esse que tem prazer em Deus, ele é como árvore plantada junto à corrente das águas. Note bem, não tem crise, no devido tempo dá o seu fruto. A gente fica muito preocupado com a vida uns dos outros, né? Fulano não dá fruto, poxa, não está dando evidências, parece que a pessoa não cresce em Deus. Gente, a pessoa que nasceu de novo do Espírito e que está junta à fonte das águas, o Salmo diz que ela não tem crise de frutos. Ela pode enfrentar a seca, ela vai enfrentar. Qual é o período da lavoura que a gente chama quando não é a época de frutos? Ela vai enfrentar a entre-safra da vida. E o Salmo, a partir do Salmo 3, você só vê entre-safra. Deus, são tantos os meus inimigos, é filho perseguindo o pai, é gente se levantando para trair o outro, é gente oprimindo, é gente matando o outro. Você vai ver a entre-safra presente em todos os salmos. Mas esse que está junto à fonte da água da vida, permanece com a folhagem verde, suportando, tolerando, sendo sustentado por Deus nessa entre-safra, na seca. Ele recebe da corrente da água da vida os nutrientes, os elementos necessários para a sua manutenção. E quando aquela circunstância passa, ele dá fruto, porque fruto é algo natural para aquele que depositou sua esperança em Deus, para aquele que continuamente busca se alimentar do significado que brota das Escrituras. Olha o que ele vai dizer no final. Os ímpios não são assim. Aquele que não leva Deus em consideração. A gente geme em pensar nos ímpios dessa maneira. Eles são como palha que o vento dispersa. Vem o sol, ele não está próximo à corrente das águas, seca aquela flor, vem o vento e leva para longe. E ninguém se lembra mais da formosura que um dia tiveram. Os ímpios não são assim, são como palha que o vento dispersa. Por isso, não vão prevalecer no juízo. Nem os pecadores vão prevalecer na congregação dos justos. O que o salmista está dizendo? Que há no meio do povo de Deus muitas pessoas ímpias, que estão próximas a um ambiente que prega a corrente das águas em abundância, a fonte das águas, só que não se apropriam da fonte da água da vida. Nós vamos lidar no dia a dia com muitos cristãos de nome, membros das nossas denominações, mas que vivem distante das fontes da água da vida. Você vai olhar, não tem jeito. Meu Deus, é folha seca o tempo todo. Você geme, você chora, você estuda, você dedica a sua vida, você aconselha, você abre a Bíblia, a pessoa olha para você assim, meio com cara de paisagem, balança a cabeça, dizendo que está concordando, mas sai dali daquele encontro com você de aconselhamento e volta a viver da mesma miséria, porque ela não se apropria disso para a sua vida. Eu quero estar plantado junto à corrente das águas. Ela é nominal, ela é religiosa, ela é denominacionalista, e o Brasil está cheio disso, mas ela não nasceu de novo da água e do Espírito. Ela vive com folha seca, e ela tem crise de frutos, e o fim dessas pessoas será lamentável. Além de viver uma existência seca, receberá o justo juízo de Deus. E o Salmo caminha para o final dizendo: o Senhor conhece o caminho dos justos. Ele sabe quem são justos. Ele continuará sustentando os justos. Ele abençoará os justos, nutrirá os justos, dará aos justos propósito, significado. Os justos passarão pelos desertos, por dores, pelo vale da sombra da morte, mas a presença do Senhor estará com eles.
A presença do Senhor estará com eles. Essa é a palavra do Senhor, queridos. Como encontrar a felicidade? Ou como construir uma vida com significado? Cuidado com quem você ouve. Cuidado com as teorias que você ouve. Cuidado para não permitir que o seu coração se detenha a ponto de assimilar e abraçar essas verdades como absolutos. Se você abraçar verdades que são destruidoras, que destronam Deus da vida, e as colocar como absolutos, você vai construir uma cisterna furada, que não retém água e vai morrer de sede. A pessoa que não encontra felicidade, o propósito, é aquela que, além de ouvir, começa a considerar, ela se assenta, ela fixa raízes naquele lugar e diz: agora esse é o meu estilo de vida. Eu tive um colega no seminário e eu gostava muito dele como amigo, menino bom, inteligente, fazia o seminário comigo, ao mesmo tempo fazia o curso de História e o curso de Letras. E ele começou a ouvir demais, a ouvir demais, a ouvir demais. Era membro da primeira igreja em Goiânia, na época do pastor Jor. E eu tentei aconselhá-lo 2, 3 vezes, trazendo as escrituras. E ele virou para mim e disse: Renato, não adianta você trazer isso para mim. Eu não creio mais nisso. Aí ele redigiu um documento, porque era membro da igreja, redigiu um documento para o pastor ler em púlpito. Ele estava se auto-excluindo da igreja, porque agora ele era um apóstata. Ele não cria em mais nada daquela profissão de fé. Ouviu demais, permaneceu tempo demais, seu coração se enraizou demais na secura e ali ficou. Nunca mais tive notícias dele. O feliz é aquele que entende que o significado, o consolo, a orientação vem da palavra do Senhor e da intimidade com o Espírito Santo. O feliz é aquele que tem uma visão real da vida. A gente vai enfrentar dores, desertos, traições, câncer em alguns contextos, desemprego, falência, decepção, enfermidades que nos deixarão assim, sem entender muitas vezes. Porque a gente pensa que a depressão, em muito contexto evangélico, é falta de fé, é modinha, é falta de se aprofundar nas Escrituras. Mas dependendo da infecção que você tem, uma infecção de garganta, se for muito séria, pode desembocar numa depressão. Uma doença real. Pode ser que passemos por isso. Mas Deus jamais deixará de nos sustentar. Jamais deixará de nos nutrir com a seiva de sua graça, com os nutrientes de sua provisão. E no tempo certo, nós daremos frutos para a glória de Deus. E eu trouxe essa reflexão no Salmo para abrir aqui esse momento, para a gente começar a compreender, nós temos mais 12 minutos, que Deus não nos deixou sozinhos no desejo de encontrar felicidade e viver uma vida com contentamento e propósitos. Deus não nos deixou tateando no escuro. Como encontrar felicidade? Como viver uma vida com propósito? Deus nos deu 3 belos presentes. E é importante que você se lembre deles. O primeiro presente é a revelação bíblica. Em 2 Timóteo, se você abrir no capítulo 3, versículo 16, e esse é um texto que você precisa decorar, para todos os momentos de dificuldade, de drama, você se lembrar. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Paulo está orientando um menino, provavelmente em crise depressiva, que era Timóteo, queria abandonar o ministério, queria desistir, era um menino de personalidade frágil, provavelmente ansioso, tinha dores estomacais. Paulo recomenda a ele tomar vinho para ajudar nas dores do estômago. E na segunda carta, no capítulo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, depois que Paulo orienta Timóteo: seja forte, agarre-se à graça de Deus que sustenta. A graça sustenta. Olhe para o que Jesus Cristo fez.
suportou toda a dor e venceu e te sustenta. Além disso, Paulo diz a Timóteo no verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós temos aqui a revelação de que a Bíblia, caneta nova já era. Nós temos aqui a revelação de que a Bíblia é inspirada, de que a Bíblia é sobrenatural e de que a Bíblia contém a revelação. E ao mesmo tempo é autoritativa. A Bíblia é autoridade sobre as nossas vidas. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A gente gosta do ensino e nós gostamos da educação na justiça. Só que a nossa cultura pós-moderna, tão sensível, tão cheia de direitos, já não gosta da correção. Você chega para alguém e diz, você está errado. Opa, quem é você para dizer que eu estou errado? Eu sou responsável em construir minha verdade. É assim que eu penso. E o jeito que eu penso não pode ser questionado. Se é verdade para mim, me faz bem, eu me sinto bem. A nossa cultura valoriza mais o que sente do que o que está escrito. Se eu tenho determinadas percepções da vida e aquilo me faz sentir bem comigo mesmo, portanto, logo aquilo é verdade. Nem sempre é. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Significa que ela foi soprada por Deus. Significa que ela é sobrenatural, porque Deus inspirou homens a registrarem a sua vontade num período de 1.600 anos, em mais de 60 escritos, 66 ao todo, por mais de 40 autores, vivendo em culturas diferentes, tempos diferentes, falando línguas diferentes, um não sabendo dos escritos do outro, e quando você junta esse compêndio de 66 livros, você encontra uma única temática, a revelação do amor de Deus pelo mundo, que entrega seu Filho para nos resgatar, nos reconectar com Ele, a fim de construir novos céus e nova terra. É algo sobrenatural. Você não tem erros, você não tem contradição teológica, é incrível. A Bíblia é inspirada por Deus, é sobrenatural porque nos foi dada do alto para baixo, ela é a revelação de Deus, ela nos mostra a vontade de Deus e ela é autoritativa. Essa é a palavra que a gente não gosta de ouvir. A Bíblia é autoridade sobre nossas vidas. As ciências humanas ficam loucas com essa expressão aqui. Por isso que fazem de tudo para esvaziar a Bíblia de sua inspiração. Por isso que fazem de tudo para entrar nas academias e dizer a Bíblia contém erros. A Bíblia não é a vontade de Deus. A Bíblia é um escrito humano como qualquer outro livro e ela não pode ser o único referencial da verdade, como não é. A verdade está também no livro de Alá, a verdade está também no livro de Allan Kardec, a verdade está também na inspiração de Ellen White, mas a Bíblia só não é a palavra de Deus. E Paulo não concorda com isso. Ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para nos ensinar, para nos levar à justiça, para nos corrigir. Nosso jeito de pensar errado, nosso jeito de sentir errado, nosso jeito de perceber a vida. Você passa por situações difíceis. Vem o câncer, vem o desemprego, vem a perda de alguém, e você começa a dizer, Deus, agora eu estou com ódio do Senhor, estou com birra do Senhor. O Senhor não tem o direito de fazer isso comigo. Eu sou dizimista, eu sirvo na igreja local, eu canto no ministério de música, eu assumo grupo, eu sou um bom cidadão nessa vida, pago meus impostos, até demais,
Tomo multa injusta quando vou para Caldas Novas. Quem aqui nunca foi para Caldas Novas tomou multa injusta? Tomo multa injusta. Deus, o Senhor não pode fazer isso comigo. Olha o jeito de pensar errado. Aí quando você vai para as Escrituras e compreende que vive num mundo caído, que mesmo como filho de Deus você vai passar por gemidos, mas ao passar por esses gemidos, Deus não deixará de estar presente, não deixará de realizar um propósito belo por meio das provações. Deus estará te purificando como ouro é purificado pelo fogo, e que Ele concedeu a presença do Espírito Santo que te levará em segurança até o fim. Ainda que em muitos momentos você perca a sanidade, Deus não perdeu a soberania porque você perdeu a sanidade. Note como a revelação bíblica corrige nosso jeito de errar, de pensar, corrige nosso jeito de agir. Você está amargurado com alguém, história de dramas com pai, com mãe, com colegas de trabalho, são tantas as histórias de dor, mas chega um ponto que você olha a revelação bíblica e diz: eu não posso permitir que a amargura seja senhora da minha vida, porque se eu colocar a amargura como senhora da minha vida, eu estou criando um novo Deus, estou construindo um ídolo. A amargura vai destruir, a amargura me afasta da oração, a amargura me afasta da comunhão. Deus me faz olhar para o que Ele fez por mim, me perdoou infinitamente, e agora eu clamo por graça, para que Deus me leve a perdoar, porque eu fui perdoado de todos os pecados, sendo eu o mais pecador de todos os homens. Quando a sua mente é corrigida pelas Escrituras, e você enxerga que é o maior de todos os pecadores, e o maior ofendido por seu pecado não foi o seu próximo, foi o próprio Deus, e gratuitamente Ele te perdoa, punindo um justo, um inocente em seu lugar, e Ele te trata agora com graça abundante, o seu coração começa a ser quebrado, e você começa agarrado a essa graça de Deus, e ao perdão total que recebeu dele, completo e eficaz, a perdoar outros, e a tocar a sua vida, na força do Espírito Santo. Note que a Escritura, ela tem o poder de nos corrigir. Quando você enfrenta algum tipo de enfermidade terrível, que quer te isolar, que quer te tornar ali preso àquele microcosmos, aquele micro-universo só seu, te leva a algumas paranoias, te leva a isso. Você olha para as Escrituras e diz: opa, Saul entrou nessa onda aqui, ó. Tinha gente fazendo bem a ele, seu próprio genro Davi, mas ele enxergava Davi como alguém que o estava perseguindo, o coração dele foi tomado pela inveja. Opa, ele começou a construir cenas persecutórias em seu coração e sua mente. Será que eu não estou entrando nessa onda, não? E aí você tem pessoas que te amam ao seu redor, para as quais você dá liberdade de falar contigo. Se você está se tornando meio paranoico, meio com mania de vítima, autocomiseração, persecutório, só que a gente tem que dar liberdade para as pessoas que estão perto de nós e nos amam. E você começa a dizer: opa, Deus, tem misericórdia de mim. Você começa a combater ciúmes no seu coração. Olha a palavra de Deus querendo trazer você de volta à sanidade. Agora, se você está sozinho, se você confia só em medicamentos que vão equilibrar a sua química, e são muito úteis, se você confia somente numa terapia, que é importante, mas cuidado com o terapeuta, né, Raquel? Cuidado com o tipo de terapeuta, porque tem muito terapeuta ímpio. Sai daquele consultório, o coração também está afundado nas trevas, sem referencial de absolutos, uma vida sexual e moral, não tem fundamentos sólidos na agenda para ajudar outros. Se você divorcia a palavra, você começa a andar no escuro. Então a Bíblia é útil para ensinar, para corrigir, para nos educar na justiça. Olha o propósito dela, versículo 17. A fim de que o servo de Deus seja... Aí tem uma tradução aqui que não é feliz. Perfeito.
Ninguém será perfeito nessa vida. O propósito aqui é maturidade. Uma melhor tradução seria maturidade. Quais são as maiores demandas da Raquel? Muitas das minhas demandas e as demandas que o Denis e outros psiquiatras enfrentam. Pessoas que não conseguiram amadurecer nas emoções. Gente que não conseguiram amadurecer no enfrentamento das dificuldades com a vida. E olha o que Paulo está dizendo. A Bíblia tem poder de nos conduzir ao amadurecimento. Ao amadurecimento. E tem, viu? Ela fala sobre tudo. O jeito de trabalhar, o jeito de pensar, o jeito de agir, o jeito de reagir diante dos problemas, o jeito de enfrentar enfermidades, perseguições, o luto, a nossa velhice. Ela fala sobre tudo. Nós precisamos ir para ela, porque ela é a fonte das águas da vida. Então, o primeiro presente que Deus nos deu foi a revelação bíblica, mas Ele não parou por aí. Deus nos concedeu a redenção. Qual o sentido disso para nós, gente? O justo morreu pelos injustos, o santo pelos impuros, o perfeito pelos imperfeitos. Através da obra de Cristo, fomos perdoados de todos os pecados, fomos tornados filhos de Deus. Filhos de Deus. Mas pastor, a gente antes não era filho de Deus? Tem até o ditado aí, né? Eu também sou filho de Deus. Não. Todo ser humano nasce como criatura. É criado. Como a árvore foi criada, como um animal foi criado. Agora só passa a ser filho aqueles que foram resgatados pela obra de Jesus. Se tornam co-herdeiros com Cristo, irmãos de Jesus Cristo, adotados à família de Deus. Deus nos deu a redenção. De cegos nos fez enxergar. Conseguimos ouvir quando Deus fala conosco. Colocou em nós um novo coração. Deus deu a nós uma nova vida. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Você não pode esquecer esse outro versículo aqui não, ó. Versículo 17. Sabe o que Paulo diz? Que aquele que está em Cristo é nova criação, não criatura. A nossa Bíblia está traduzida por criatura. Foi feito nova criação. O que acontecerá na restauração de todas as coisas, quando Cristo retornar, Deus já começou a fazer em nós. Colocou o DNA da eternidade no nosso coração. Os valores do reino que virá em nosso coração. Deus nos deu a redenção. Fomos adotados, inseridos em seu reino, feitos filhos, co-herdeiros com Cristo. Temos herança de coisas extraordinárias. 2 Coríntios 5,17. E por fim, para terminar nosso encontro, gente, a obra de Deus é perfeita. Deus nos concedeu seu Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? É Deus habitando em você. É Deus te convencendo do amor dele por você, do sustento dele por você, da graça dele sobre você. Quais as implicações disso? Eu estou enfrentando o inferno. Querido, Deus não te desamparou. Mas minhas orações não são respondidas. Deus continua sendo soberano. Deus não respondeu a oração do próprio filho. Pai, afasta de mim esse cálice.
Lembra de Jesus no jardim do Getsemane? Afasta de mim esse cálice, porque Deus tinha um bem muito maior em mente, que era a salvação de uma multidão incontável. Leva seu filho até a cruz. Até o que a gente chama de mal, um injusto morrendo, Deus converte em bem por conta de sua soberania misteriosa. O Espírito é o amigo sempre presente. Ele nos lembra a palavra de Deus quando a gente começa a se perder, quando a gente começa a passar por tentações que podem destruir nossa família e tentações que podem nos levar a nos auto-sabotar. Porque dependendo do tipo de enfermidade que a pessoa tenha, ela vai pensar em se autodestruir. Naquele momento, se ela está plantada junto à corrente das águas, o Espírito do Senhor está comigo. Meu Deus, minha mente está turva, há desespero absoluto no meu coração, mas eu sei que a graça de Deus, até nesse momento sombrio, não me desamparou. Olha Jeremias, ele vê uma cidade em ruínas, Jerusalém pegando fogo, onde antes estava o templo construído por Salomão, havia cânticos, danças, sacrifícios, festa. Ele vê mulheres sendo estupradas, filhos sendo assassinados, pais sendo obrigados a estuprarem os próprios filhos, mães sendo forçadas a matar o próprio filho com a lança dos soldados babilônios. E Jeremias, vendo tudo isso, ele escreve Lamentações 3:22. Eu quero trazer à memória algo que possa me dar esperança. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Olha, o Espírito Santo presente em Jeremias, no meio daquele caos, tendo todas as condições para dizer, tira a minha vida. Ele ainda diz, as misericórdias de Deus estão sobre mim. Está difícil, mas amanhã elas renovarão. Elas se renovarão, elas se renovarão, elas se renovarão. 70 anos depois, o povo de Israel tem liberdade para voltar para aquela região e voltar a reconstruir o templo sob o comando de Esdras, depois Neemias. E quando Jesus vem, já tem um templo grande, a ponto dos discípulos falarem que pedras, que construções. O Espírito Santo nos convence. O Espírito Santo ilumina nossa mente. O Espírito Santo nos orienta na jornada. Por isso, gente, que nós precisamos buscar encontrar prazer. Aqui, ó. Homens que são tentados, se veem assediados, tem que acender o farol amarelo, farol vermelho. Maridos, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Deus valoriza o leito sem mácula. Pessoas que lidam com deficiências, lembre-se de Êxodo 4, quando Deus diz, quem é que fez o surdo? Quem é que fez o mudo? Lembre-se da dúvida dos discípulos, quando eles estão com Jesus, tem um paralítico caído, pedindo esmola, e diz, Senhor, olha a teologia dos discípulos, quem é que pecou? Foi ele ou foi os pais? Eles já pensavam meio em Freud, ó. Foi os pais? Jesus diz, não, tem nada a ver com o pai, com ele, foi para que a glória de Deus se manifestasse. Há coisas que são misteriosas. Nem todos os doentes da época de Jesus foram curados. Nem todos os famintos da época de Jesus foram alimentados. Mas Deus continuou, apesar da fome, através da pobreza, a amar o seu povo fielmente, a sustentar o seu povo com o Espírito Santo, a abençoar seu povo por meio da palavra viva e eficaz. A igreja primitiva, a igreja do primeiro século, não era tão bonitinha como nós aqui hoje. Professores, funcionários públicos, empresários,
Era uma igreja de paupérrimos. Perdiam os empregos só pelo fato de amar Jesus. Se escondiam para cultuar a Deus nas catacumbas, nos cemitérios, nas casas. Eram reuniões escondidas. Perdiam bens, eram aprisionados, sentiam fome, mas na medida em que liam a palavra, cantavam, oravam, se orientavam mutuamente, o Espírito Santo os consolava, o Espírito Santo os conduzia. Queridos, nós temos 3 belos presentes: a revelação bíblica, a redenção e o Espírito Santo.